Tá, gente, vamos então para a nossa quinta aula. Hoje a gente vai tratar da epistemologia moderna, iluminismo e da filosofia do Kant. Bem, primeiro vamos tentar entender o que é epistemologia, né? A epistemologia se trata de entender o que é conhecimento, qual que é o método assim que você tem que seguir para atingir o conhecimento e questionar se o ser humano pode realmente conhecer as coisas. A gente já viu um pouco de epistemologia quando a gente estava vendo lá nas primeiras aulas sobre Platão, sobre Aristóteles, né? Porque né, o Platão naquela ideia de que o conhecimento só pode ser alcançado a partir do pensamento e não a partir do mundo sensível, e o Aristóteles já com uma pegada mais de que o conhecimento é adquirido através da experiência, né, dos cinco sentidos e tudo mais. Mas agora vamos ver como é que é a epistemologia moderna, né, num contexto dos estados absolutistas, na transição para os estados modernos, né, para as revoluções burguesas e tudo mais. Bem, primeiro vamos falar do racionalismo, né, que é uma forma de epistemologia moderna. O principal representante do racionalismo é o Descartes. Ele acredita que só dá para conhecer verdadeiramente a partir do pensamento racional. Então, para ele, você não pode conhecer nada, você não pode conhecer verdadeiramente a partir dos cinco sentidos, a experiência sensível. Para ele, essas experiências são dubitáveis e só o pensamento racional é que pode levar ao verdadeiro conhecimento, né? Ele vai criticar muito o conhecimento da época dele, que era muito baseado em figuras de autoridades, né, como os filósofos antigos, tipo, principalmente Aristóteles naquela época, e o São Tomás de Aquino, aquele filósofo cristão que a gente viu. E também nos doutores da época, porque ele vai questionar que os doutores da época, né, os grandes pensadores, cada um deles tinha uma opinião diferente, assim, ninguém concordava sobre nada. E também não tinha como saber quem que estava certo ou quem que estava errado, né? Era tudo muito relativo. E ele queria achar um conhecimento que fosse certo. Ele vai fazer isso a partir do método dele, que ele tenta encontrar verdades que sejam evidentes, que sejam claras e distintas, né? Esse é o termo que ele usa. É, e nada melhor do que a matemática para achar isso, né? Porque o pensamento matemático, a lógica, ele é objetivo e ele consegue encontrar verdades que são inquestionáveis, né? Então ele vai usar de inspiração para o pensamento filosófico dele o pensamento matemático. E ele vai estabelecer algumas regras para esse método de pensamento que são muito baseadas em matemática. Primeiramente, a regra da evidência, né, que você só deve acolher ideias que sejam claras e distintas, ou seja, né, ideias que você não consiga, que você olhe e aquilo pareça certo para você, que você não vá questionar aquilo, que aquilo não pareça questionável para você e nem para ninguém. Por exemplo, que 2 mais 2 é 4. Isso é óbvio. Ou então que, ahn, que o céu é grande, por exemplo. É uma ideia inquestionável, assim. Enfim, a partir dessas ideias inquestionáveis, você deve dividir o problema que você está lidando ali, né, nas menores partes possíveis. Igual na matemática mesmo, que quando você está lidando com uma figura geométrica muito complexa ou uma equação complexa, você vai nas pequenas partes dela e vai resolvendo as pequenas partes, né? Você vai fazer isso, que é a regra da análise, seguido da regra da síntese, né? Que você vai pegar essas partes divididas e começar a resolver, sempre do mais simples, da parte mais simples, para a parte mais complexa. Bem parecido com a matemática mesmo. E, por último, a regra da numeração, né? Que deve-se revisar o caminho e checar se tudo foi feito corretamente, né? O famoso tirar a prova na matemática, né? Quando você tira a prova daquele resultado que você teve para ver se é aquilo mesmo. E a partir desse método dele, ele vai tentar estabelecer verdades básicas da filosofia dele, né? Então, a partir desse método cartesiano do pensamento, ele vai pensar sobre as verdades do mundo, né? E como é que ele vai fazer isso? Primeiro, como ele está rejeitando a validade dos sentidos, porque para eles são dubitáveis, né? Dá para você ter
diferentes opiniões a partir do sentido. Por exemplo, eu posso achar com os meus sentidos que tá calor hoje, mas outra pessoa pode falar que ela não acha que tá calor, que ela acha que tá fresquinho até. Isso acontece muitas vezes, então não dá para pegar os sentidos como algo claro e evidente, claro e distinto, né, como diz o Descartes. Então ele vai rejeitar todo o conhecimento baseado nos sentidos. Num segundo momento, né, a partir dessa dúvida em tudo que é baseado nos sentidos, ele começa a duvidar de tudo, né, porque afinal tudo é feito dos sentidos e toda a experiência, inclusive ele mesmo, a existência dele. Eu estou olhando aqui para o meu corpo, eu estou percebendo isso a partir dos sentidos, até quando eu estou sentindo o meu coração bater. São os meus sentidos em ação. Então ele questiona se isso realmente é verdade. Ele questiona que pode tudo ser um sonho. Afinal, quando a gente está sonhando, parece que aquilo é real, né? Que aquele sonho é real. A gente não percebe que aquilo é falso. Então pode muito bem acontecer isso com o mundo real também. Com o que a gente acha que é o mundo real, ele pode ser um sonho. A partir disso, ele também vai duvidar da matemática. Até da matemática ele vai duvidar. Por quê? Porque apesar da matemática ser evidente ali e ser inquestionável, ele pensa, a partir dessa dúvida, que pode ser que alguma entidade mais poderosa que ele esteja colocando a matemática na cabeça dele. E aí, né, a matemática seria falsa, porque essa entidade estaria enganando ele, colocando coisas enganosas na cabeça dele. Porém, nesse momento, quando ele está pensando isso, ele percebe que se ele consegue ser capaz de pensar nessa entidade, na dúvida de tudo, consegue duvidar, se essa entidade consegue colocar pensamentos falsos nele, então ele existe. Com certeza ele existe, porque se alguma coisa consegue colocar coisas no pensamento dele, é sinal que ele existe, porque senão não ia ter onde colocar nada, né? Então, ele chega a essa conclusão de que ele existe. Essa é a primeira certeza de Descartes. Eu existo. É o famoso penso, logo existo. Porque eu estou pensando aqui nesse tanto de coisa, né, sobre a existência ou não das coisas. Então, é sinal que eu existo. Esse é o penso, logo existo do Descartes. Em um quinto momento, ele vai se questionar o seguinte. Eu penso e eu consigo pensar na ideia de Deus. E essa ideia de um ser que é onipresente, que é todo-poderoso, que é perfeito, que é absolutamente bondoso, né? Então, só que eu não sou nada disso. Eu sou imperfeito, eu sou finito, né? Eu morro eventualmente. Então ele pensa, eu não conseguiria, sendo um imperfeito do jeito que eu sou, eu não conseguiria ter essa ideia de perfeição sozinho. Eu não conseguiria tirar isso de mim, porque eu não tenho isso. Eu não conseguiria tirar essa ideia de mim nem do nada. Então, ele assume que Deus então existe, porque se ele consegue ter essas ideias, é sinal que Deus existe e colocou essas ideias na cabeça dele. Então, Deus existe porque a gente não conseguiria inventar uma coisa perfeita assim, né? Segundo Descartes. Em um sexto momento, então, ele vai pensar, pô, Deus é absolutamente bom, né? Porque eu consigo pensar no bom absoluto, né? Então, sinal que Deus é. E ele não permitiria, sendo bom, ele não permitiria que ideias que parecem evidentes para mim, né, que parecem claras e distintas, como diz o Descartes, que fossem falsas, porque ele é bom, ele não me enganaria dessa maneira. Então Descartes vai concluir que ele pode confiar nas ideias dadas ao sentido dele, mas apenas as ideias que se deem de forma clara e distinta, que não sejam questionáveis. As outras ideias, as outras questões do sentido, não. Essas ainda são dubitáveis. Apesar de elas existirem, elas podem ser confundidoras, né? Como eu disse, dá para pensar que está quente, sendo que outra pessoa acha que não. E não dá para saber quem que tá certo e quem que tá errado. Agora a gente vai para o empirismo, que é um movimento oposto ao do racionalismo de Descartes. Bem, o empirismo ele vai rejeitar todo tipo de pensamento, preconceito, que ele vai julgar como preconceitos, que são embasados no senso comum, né, no pensamento do senso comum, e também no pensamento por si só, né, igual o do Descartes, porque para eles o que se embasa no pensamento por si só
é vazio, porque não tem como base a realidade. E a ciência está em pensar a realidade. Então, para eles, é vazio você pensar a, a ciência, a realidade, sem usar a realidade de base. Eles vão apostar, então, na experiência dos sentidos como fundamento para o conhecimento, bem oposto à ideia de Descartes, né? De que os sentidos não são confiáveis, eles vão confiar nos sentidos, na verdade. E eles vão rejeitar a ideia de ideias inatas que já nascem com o ser humano, né? Para eles, toda a ideia do ser humano ela tem base na experiência no mundo sensível. Vamos então conhecer os filósofos empiristas mais importantes, né? Temos o Bacon, ele viveu próximo do tempo que Descartes viveu, então ele foi um dos primeiros empiristas, e ele vai criticar todo conhecimento que não é científico, né? Como, por exemplo, o racionalismo, o senso comum, e ele vai dizer que para a gente fazer ciência, primeiro a gente precisa rejeitar esses conhecimentos, que ele vai chamar de ídolos, né? E os ídolos são alguns, né? Tem o ídolo da tribo, que se refere às limitações humanas em si, né? Nós como humanos, a gente percebe a realidade de maneira limitada. E, por exemplo, uma coisa que acontece muito com o ser humano é ele achar que duas coisas que estão próximas no tempo, elas são sinal que uma é causa da outra, né? Isso é um dos ídolos da tribo, né? Que é inerente ao ser humano, a todos os seres humanos, e que limita o nosso conhecimento, né? Então a gente tem que superar isso. Tem o ídolo da caverna, que são os preconceitos, né? São ideias preconcebidas que não têm embasamento no mundo real, no mundo sensível. O ídolo do foro, que é a confusão da linguagem, né? Porque ela tem múltiplas interpretações, então muitas vezes o que se passa através da linguagem tem uma interpretação errada, e isso gera os ídolos, né? Gera os conhecimentos não científicos que o Bacon está criticando. E, por último, o ídolo do teatro, que são formas de conhecimento que fingem ser científicas, mas na verdade não são, porque elas não têm base na realidade. Por exemplo, o racionalismo de Descartes, né? Ou a metafísica de Aristóteles também, por exemplo, o pensamento de Platão, né? O idealismo de Platão, essas coisas. Então, depois que você supera todos esses preconceitos, todos esses ídolos, você vai começar a tentar conhecer o mundo como ele é. Você vai observar a natureza como ela é e fazer induções a partir disso. O que a gente viu em induções quando a gente estava vendo Aristóteles, né? A indução é observar a natureza, né? Observar um certo número um certo fenômeno uma quantidade de vezes e ver como é que aquilo acontece para poder se estabelecer algo sobre a natureza. Então, por exemplo, se eu quero saber quando que uma determinada espécie de árvores dá fruto, eu vou observar várias espécies daquela árvore ao longo de um ano ou de vários anos e ver quando que dá fruto, e a partir dessa amostra de árvores, né, que tem que ser uma amostra grande, porque se eu observar só uma, pode ser um caso isolado, mas eu vou observar essa amostra e vou perceber como é que esse aspecto da natureza, né? Eu vou poder estabelecer essa verdade, e para o Bacon é assim que se faz ciência. Lembrando que dá para você utilizar instrumentos como uma extensão dos sentidos humanos, já que, né, por conta do ídolo da tribo, nós não somos capazes de conhecer as coisas de maneira absoluta, né? Nós temos limitações para a maneira que a gente pode conhecer. Então, a gente pode usar instrumentos para ajudar nisso. Por exemplo, usar uma régua para medir as coisas, já que só no olho é difícil de ter uma medida precisa. Ou usar um termômetro para medir temperatura, já que também só no olho é difícil, só no tato é difícil saber precisamente a temperatura de algo. Agora vamos para o empirismo de Locke. O Locke, que a gente já viu nos contratualistas, né?
ele, além de ser um filósofo contratualista e um iluminista, ele também é um empirista. Ele ficou menos famoso por conta do empirismo, mas ainda assim ele é um filósofo empirista importante. Ele vai criticar o inatismo, né? A ideia de que nós já nascemos com algumas ideias estabelecidas. Para ele, todo conhecimento humano, toda ideia que a gente tem, ela tem base na experiência. Então, o ser humano nasce como uma tábua rasa e depois que vai preenchendo isso a partir das experiências. As ideias para ele são sempre dadas a partir do sentido, né, como eu acabei de falar, e elas podem ser ideias simples, que são recebidas passivamente pelos sentidos, né, e são, por exemplo, a luminosidade, a cor de algo, se algo está quente ou frio, a profundidade, a sensação de profundidade, de largura, de comprimento, e as ideias complexas, que são as coisas que a gente está vendo, que a nossa mente constrói a partir dessas ideias simples. Por exemplo, né, essa tela aqui de computador que eu estou olhando enquanto eu gravo essa aula, ela me dá uma série de ideias simples, né? Me dá essa luminosidade da tela, me dá cores diferentes aqui que estão no slide, esse marrom, esse branco, essa noção de profundidade aqui, enfim. A partir disso, eu formo a imagem de uma tela delimitada aqui, que é uma ideia complexa. Também o tempo e o espaço são ideias complexas, porque eles juntam várias ideias simples, né? O espaço junta várias ideias de profundidade, de comprimento para formar o espaço. O tempo junta também ideias de comprimento e de profundidade, só que ao longo do tempo, né? E junta elas para dar essa noção de passagem de tempo, né? A experiência também que forma essas ideias para o Locke, ela não é só externa, né, igual essa tela que eu estou olhando, ela pode ser pela reflexão com as experiências que sentimos de nós mesmos, por exemplo, se eu estou triste, se eu estou feliz, essas coisas que são internas mesmo, também são experiências e também formam as ideias. E ele também vai falar que as qualidades percebidas nos objetos, né, elas podem ser primárias ou secundárias. As primárias são aquelas que não variam de um indivíduo para o outro. Por exemplo, a noção de comprimento. Assim. Essa tela aqui que eu estou vendo, se vocês estivessem aqui olhando comigo, vocês iam estar pensando, essa tela, ou se eu estivesse aí vendo a tela de vocês, essa tela tem um tamanho específico. Todo mundo vê essa tela com o mesmo tamanho. A gente não sabe precisar qual o tamanho exato em centímetros e tal, mas a gente sabe que ela tem um determinado tamanho e a gente vê esse mesmo tamanho. Porém, para os 5 sentidos, né, por exemplo, a minha visão, é diferente, porque eu estou vendo essa cor aqui e eu acho que é um marrom, mas alguém pode achar que é mais um preto, ou que é bege, ou algo do tipo, assim. Ou até pode dizer que é marrom, mas é um marrom mais escuro, um marrom mais claro, enfim, né? Dá para divergir bastante sobre isso. Também dá para divergir, né? Que nem eu falei, se tá quente ou se tá frio, né? Essas coisas que variam de um indivíduo, a percepção varia de um indivíduo para o outro. Por último, o empirismo de Hume. O Hume vai ser um grande crítico, ele é completamente cético de ideias que não se baseiam na experiência, né? Por exemplo, as do Descartes baseiam somente no pensamento. E ele vai dizer que nossas experiências, quando a gente está experienciando algo, por exemplo, nesse momento que eu estou olhando essa tela, eu estou tendo uma impressão dela. Então, a impressão é essa imagem que eu tenho do que eu tô percebendo, e ela é ali na mesma hora. Na mesma hora que eu estou percebendo, eu estou tendo a impressão. Porém, se, por exemplo, eu for tomar um cafezinho aqui, daqui a pouco, quando eu terminar de gravar essa aula, eu vou... Essa tela ela vai estar armazenada na minha memória. E ela vai estar armazenada como uma ideia. E essa ideia, ela é
tipo uma réplica imperfeita da impressão que eu estou tendo dessa tela agora. Ela não é uma cópia exata, né? Ela é só uma cópia imperfeita, uma cópia imprecisa. Porém, ambas são percepções e ambas contribuem para a experiência e para a formação das nossas experiências, né? Essas percepções, essas experiências, né, podem ser simples ou complexas. As simples são características percebidas pelos cinco sentidos, as complexas são objetos como um todo, como eu já expliquei ali na questão do Locke, né? E ele também vai acrescentar uma coisa, que é que as ideias podem ser associadas, né? Eu posso associar uma ideia com a outra. Isso eu posso associar a partir de semelhança, né? De duas ideias serem parecidas. Por exemplo, eu posso associar o rosto, eu posso associar duas pessoas, a ideia de duas pessoas, porque são pessoas parecidas, né? Elas têm traços físicos que eu percebo como semelhantes. Também pode ser por conta de contiguidade, porque elas aparecem próximas no espaço e no tempo. Por exemplo, quando eu olho para minha escrivaninha, eu posso associar a escrivaninha com o computador que eu estou gravando agora, porque o computador fica em cima da escrivaninha, elas estão próximas no espaço. Ou então, no tempo, eu posso associar a chegada da noite com a minha cama, porque conforme o tempo passa e chega a noite, eu vou dormir, então eu fico perto da minha cama. Ou então de causalidade mesmo, de associação pode ser por causalidade, por exemplo, a ideia de eu bebendo água com a garrafinha vazia, porque eu bebi a água, levou a garrafinha a ficar vazia, né? Agora, vamos falar um pouco do iluminismo, né? Vamos sair um pouco da epistemologia e entender o iluminismo, né? O que acontece no iluminismo é que a burguesia começa revoluções liberais em torno da Europa e dos Estados Unidos, se opondo ao regime absolutista, né, dos reis absolutistas, e aí eles vão começar a tomar o poder e exercer grande influência. E eles vão precisar de uma filosofia que sustente o pensamento deles, né? Igual tinha a filosofia do Hobbes, do Maquiavel, para entender, para pensar como governar, segundo como os reis absolutistas governariam. Agora os burgueses precisam pensar como eles vão governar, né? E, além disso, a burguesia vai ter uma valorização do indivíduo e da razão. Então, para a burguesia, cada indivíduo tem que se governar a partir da razão, né? Por conta de uma questão política mesmo, que para a burguesia, né, que detém os meios de produção, é mais fácil apostar nesse individualismo, porque eles detêm os meios para prover o sustento deles e para e para né, e para construir o poder deles, enquanto outros podem não ter. Então eles vão é uma estratégia política interessante para a burguesia apostar nessa questão do individualismo e tal, porque eles têm os meios para conseguir obter poder, né, a partir como indivíduos mesmo, e vão falar que isso tem que ser feito a partir da razão, né, sempre do pensamento racional. Lembrando aqui que esse pensamento racional ele não é o racionalismo do Descartes. É só uma questão de pensar com lógica mesmo, de pensamento humano, de um pensamento lógico, e não um pensamento que independe dos sentidos, ok? Que é diferente o uso de razão. É meio que o uso que a gente faz no cotidiano mesmo de razão, nesse caso aqui do iluminismo, é diferente do Descartes. Bem, eles vão questionar o poder da nobreza e dos reis. A gente já falou nos filósofos contratualistas do Rousseau e do John Locke, então eu vou passar brevemente por eles para relembrar, né? O Rousseau era um filósofo iluminista o mais radical, né? Porque ele era contrário à propriedade privada e, né, os iluministas eles estão ali fazendo uma filosofia que é burguesa e, né, para a burguesia a propriedade privada é o que tem de mais importante. Então o Rousseau acaba sendo um filósofo iluminista meio fora da curva, assim, mas ele acredita, né, que ele defende que as políticas
e que as decisões políticas devem ser tomadas pelo povo, que o povo deve votar, né? E sempre visando o bem comum, nunca visando o bem particular. Deve-se pensar no bem de todos, né? E começa-se aí em Rousseau a ter uma ideia de democracia, né? Da democracia como a gente conhece hoje, né? Que todo mundo tem o direito ao voto e de escolher os representantes e de tomar as decisões políticas, embora, né, isso seja só uma base, a raiz dessa ideia de democracia que depois vai se aprofundar mais tarde. Temos o John Locke, que é um grande precursor do iluminismo, né? Ele não é um iluminista em si, mas ele deu as bases para o pensamento iluminista, né? Ele vai dar essa ideia de que líderes podem ser depostos, né? Bem no meio do absolutismo, onde se tinha a ideia de que o poder do rei era absoluto e não podia ser tirado de forma alguma. E ele cria essa ideia dos direitos naturais e dos três poderes, né? Que a gente conversou, os direitos naturais, direito à liberdade, à propriedade privada e direito à vida, e os três poderes, o federativo, o legislativo e o executivo. No caso, hoje em dia não é mais assim, né? Porque o Montesquieu, que é um filósofo que vai aparecer depois do Locke, ele vai aprimorar essa ideia e vai substituir o poder federativo pelo judiciário. Bem, antes de falarmos do Montesquieu, né, tem o Voltaire. Ele vai ser muito responsável por essa ideia de liberdade de expressão, que é muito importante no nosso estado atual, né, até hoje, e também do Estado laico, né, o Estado independente da Igreja. Ele era um grande crítico da intervenção da Igreja no Estado. Então, né, são essas ideias, dá para ver, né, que essas ideias dos iluministas fundam bastante o estado que a gente vive hoje, né, porque ele é um estado grande parte de base burguesa, né, apesar de terem tido outras ideias aí que foram incorporadas, a base é burguesa, né, tanto que dá para ver que é bem parecido. E o Montesquieu, né, ele vai aprimorar a ideia dos três poderes de Locke. Vai ser um grande defensor do parlamentarismo, né, porque que o parlamento governe junto com os reis e que não que os reis tomem as decisões sozinhos, né, e ele vai desenvolver, né, ele vai aprimorar a ideia dos direitos naturais e dos três poderes. Os direitos naturais é basicamente isso mesmo de liberdade e propriedade privada e saúde, saúde não, né, a vida e tudo mais. E os três poderes aqui agora, o poder executivo, legislativo e o judiciário. O poder executivo responsável por administrar as leis e administrar o Estado. O poder legislativo responsável por criar as leis que regem esse Estado. E o poder judiciário criado para julgar aqueles que desrespeitarem as leis, né? Lembrando que existe um sistema de autorregulação desses três poderes, né? Por exemplo, se houver um abuso no poder executivo, o poder legislativo e o judiciário podem abrir um processo de impeachment para tirar o poder de quem está no executivo, né? E o mesmo pode acontecer com os outros cargos, né? Todos os cargos podem sofrer processos. Agora vamos para o Kant, né? O Kant é um iluminista, né? Ele vai defender essa ideia de a razão como um guia para as ações dos indivíduos e ele vai criticar aqueles que se guiam pelas ações de outros, né? Que não agem de maneira independente, de acordo com sua própria razão, né? Que precisam seguir um rei ou um padre, precisam seguir o que o outro diz, ao invés de pensar consigo o que eu devo fazer. Aqui, novamente, né, a razão é diferente de indicar essa razão iluminista, né, que é nesse sentido bem comum hoje em dia, né, que a gente fala de uma pessoa ser racional, né, enfim. O Kant ele vai criar uma epistemologia que ele vai tentar conciliar o racionalismo com o empirismo, né? A gente acabou de ver o racionalismo e o empirismo. Ele vai criticar essas duas formas de pensamento e vai tentar juntar as duas para formar uma forma de pensamento melhor. Então, vamos aqui entender por partes como é que é esse pensamento do Kant. Para ele, existem os fenômenos, né? Os fenômenos aí da natureza que a gente pode
perceber pelos nossos 5 sentidos. Aquilo que a gente não pode perceber pelos 5 sentidos não é foco do conhecimento humano, é o noúmeno. E a gente não pode saber se existe ou não. Por exemplo, a existência de Deus. O Deus não é algo que se pode conhecer pelos sentidos. Deus é algo que só se pode conhecer pela fé. Então, para ele, Deus não deve ser foco do pensamento científico, né? Mas não confundam de achar que Kant era ateu ou não acreditava em Deus. Ele, na verdade, era protestante, ele era muito um protestante muito fervoroso, né? Só que para ele é só que a ciência não deve se ocupar disso, né? A filosofia não tem que se ocupar disso, porque não pode ser experienciado pelos sentidos, então não tem por que falar sobre isso. Né? E como é que a gente analisa os fenômenos, né? Para ele, isso se dá a partir das sensações junto com os entendimentos, né? As sensações seriam, né, a experiência sensível, né, dos empiristas, só que para ele, as experiências sensíveis, elas podem ser enganosas, né? Às vezes elas geram certa confusão, mesmo que você faça que nem o método indutivo, né, de Bacon e dos outros empiristas, de observar a natureza e a partir dessa observação você fazer a generalização, né? Por exemplo, o exemplo das árvores que eu falei, né, delas darem frutos, mesmo assim você pode estar enganado às vezes, pode acontecer. Então não é um conhecimento absolutamente certo, mas é um conhecimento que cria coisas novas, né, a partir de novas observações. E o entendimento, né, que é o conhecimento da razão, ele é um conhecimento que é certo, que ele é absoluto, como a matemática, né? Que 1 mais 1 é 2. É um conhecimento absoluto. Ou então que um triângulo tem três lados, né? É um conhecimento absoluto. Só que ele é um conhecimento que vem unicamente do pensamento. Então ele não cria nada de novo. Ele só faz uma descrição daquilo que o pensamento está observando, né? No caso, os números, as formas geométricas. E aí ele vai pensar, como é que eu faço um pensamento que seja absoluto e que também crie algo novo, diferentemente do conhecimento baseado unicamente no pensamento, né? E aí ele vai pensar, do lado das sensações, eu tenho o juízo eu tenho as percepções de espaço e de tempo. Elas são absolutas, e elas são exclusivas do ser humano, que é racional. Então, os objetos, eles não têm espaço ou tempo em si mesmos. Isso é algo que a mente humana observa neles. Mas é absoluto, é um conhecimento que você pode confiar nele. Por exemplo, se essa tela do meu computador, se eu quebrar ela vai mudar de lugar no espaço. E isso é evidente. Todo ser humano pode perceber isso. Se o tempo passar e meu computador desligar. É absoluto essa percepção. E do lado da razão, ele vai pensar, né, em categorizações. Então, eu posso categorizar a experiência sensível a partir do pensamento, que é puro pensamento, mas eu posso usar desse pensamento para categorizar as coisas novas que eu estou observando com a experiência sensível, que eu estou observando sobre o espaço e o tempo. Então, eu posso categorizar quanto à causalidade, posso categorizar quanto ao número delas, posso categorizar se elas são falsas ou verdadeiras. Então, ele vai juntar essa questão do espaço e do tempo com as categorizações que a gente faz com o pensamento, vai juntar isso e aí, a partir disso, é que se pode conhecer de verdade. Essa é a epistemologia kantiana. E, por fim, a ética kantiana. A ética kantiana segue a ideia de que o ser humano é livre, né? A ideia iluminista, né? De que o indivíduo lá, ele é livre para fazer o que ele quiser. Então, ele não é determinado por instintos, como os animais, né? Que é uma ideia que a gente já está vendo há bastante tempo, né? Com o humanismo, que o ser humano é livre e pode se determinar diferente dos outros animais. E ele vai pensar que a liberdade humana, como ele não é determinado por instintos, ele se determina pela razão dele, porque o ser humano é o único ser racional, então ele
o que o ser humano faz, ele escolhe isso a partir da razão, do pensamento racional. E para Kant, a partir da razão é que você encontra a moral, porque a razão vai determinar princípios morais para o indivíduo. Como é que isso vai acontecer? Né? Para ele, essa razão é absoluta e todo indivíduo vai sempre encontrar a mesma moral, porque é o que se pode encontrar a partir da razão. E como é que isso acontece? Né? A partir do imperativo categórico. O que é um imperativo categórico? É você pensar racionalmente. Essa ação que eu estou fazendo, se todo mundo fosse fazer ela, seria certo? Seria bom? Seria positivo? Então, por exemplo, mentir. Eu vou pensar, para Kant você vai pensar, mentir para deixar uma pessoa feliz. Isso é errado ou é certo? Isso é moral ou imoral? Então Kant vai pensar, bom, se todo mundo mentisse, seria bom? A conclusão racional é que não, porque tudo seria um caos, ninguém saberia o que está acontecendo de verdade, todo mundo estaria só mentindo, né? As coisas seriam um caos. Logo, mentir é errado, porque eu pensei racionalmente que eu não posso usar essa ação como uma regra moral que todo mundo possa usar. Então, se não pode ser usada, se racionalmente eu penso que aquilo não pode ser usado como regra moral para todo mundo, eu já sei que ela é imoral. Agora, se eu achar que é algo que todo mundo pode fazer e que vai ser bom, por exemplo, contar a verdade. Se todo mundo contar a verdade, ótimo, vai dar bom, todo mundo vai saber o que está acontecendo e tudo mais. Então, é a coisa certa, é o imperativo categórico. E a razão determina isso. E é importante entender que para Kant isso não varia. Isso não varia de cultura, de indivíduo, nada. Todo mundo, todo ser humano, a partir da razão, vai chegar na mesma conclusão sobre a moralidade de uma determinada atitude. Então é isso. Terminamos aqui esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode chamar no WhatsApp ou tirar nas monitorias com o pessoal da filosofia. E é isso. Estou à disposição qualquer coisa. Até a próxima.